Aqui está uma história incrível que prova que o amor e o instinto maternal podem superar qualquer maldade e que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, não importa o quanto tentem escondê-la. Prepare-se para se emocionar. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Crônicas do Amor. Nós postamos vídeos todos os dias. Deixe seu like no vídeo caso você goste desta história e escreva nos comentários contando de onde você é e que horas você está nos ouvindo. Eram 2 da tarde de uma segunda-feira. Camila Souza subia as escadas da imponente mansão, carregando seus produtos de limpeza, enquanto ouvia aquele som que partia seu coração. O choro desesperado de 2 bebês ecoava por toda a residência. Aos 25 anos, Camila trabalhava como faxineira há apenas 3 semanas naquela casa, mas nunca conseguiu se acostumar com tamanho sofrimento. As gêmeas já choravam há 3 horas seguidas naquele dia. Ontem foram 5, anteontem 6. Meu Deus, essas crianças! Ela sussurrou, parando na escada para enxugar o suor da testa. Gustavo Mendes apareceu no corredor, parecendo um homem perdido aos 34 anos. Aquele empresário milionário parecia ter envelhecido 1 década nas últimas semanas. As olheiras eram profundas, o cabelo estava desalinhado e ele caminhava como uma alma penada. Marta! Ele chamou a governanta, que veio apressada. Faz mais de 2 meses que elas não conseguem dormir direito. Mais de 2 meses. Marta, uma senhora de 50 anos que servia a família há 20 anos, balançou a cabeça com compaixão. Ela tinha o hábito de anotar tudo o que via na casa em um pequeno caderno antigo. Patrão, o senhor também precisa descansar. Não pode continuar nessa situação. Descansar? Gustavo riu sem humor algum. Como é que eu vou descansar ouvindo minhas filhas chorando desse jeito? Que tipo de pai eu sou, Marta? Camila parou de subir a da escada. A angústia na voz daquele homem mexeu com ela. Ela havia perdido um bebê 1 ano atrás, aos 4 meses de gestação. Sabia exatamente o que era a dor de ver uma criança, ou o desejo de ter uma. Gustavo pegou o telefone com as mãos trêmulas. Doutor, é o Gustavo Mendes de novo. Eu sei que já liguei hoje cedo, mas minhas filhas estão incontroláveis. Tem que haver algo que o senhor possa fazer. A voz do outro lado da linha disse algo que deixou Gustavo ainda mais nervoso. Como assim não sabem mais o que fazer? Já veio pediatra, neurologista, especialista em bebês. Gastei mais dinheiro do que deveria e nada resolve. Ele desligou e socou a parede com frustração. Gustavo! Marta correu até ele. Não pode se machucar também. É inútil, Marta. Sou um pai inútil. Nem consigo fazer minhas próprias filhas pararem de chorar. Camila observava tudo com o peito apertado. Nunca tinha visto um homem tão destruído. A dor dele era real, crua, doía na alma de quem via. O choro das gêmeas ficou ainda mais intenso vindo do quarto. Lara e Alice, 3 meses de vida, lutando contra algo que ninguém conseguia compreender. Se elas não melhorarem logo, eu não vou aguentar, Gustavo sussurrou com a voz embargada. Às 3 da tarde, Gustavo saiu correndo da casa, empurrando as 2 bebês nos carrinhos. Vou para o hospital de novo, ele gritou para Marta. Elas estão com febre de tanto chorar. O portão da mansão se fechou e a casa finalmente ficou em silêncio. Camila suspirou aliviada, não pelo trabalho, mas porque aquelas crianças teriam um breve momento de paz, ou pelo menos de tentativa de ajuda. Coitadinhas, ela murmurou, terminando de subir para limpar o andar superior. Quando chegou à porta do quarto das gêmeas, parou ali, estática. O ambiente ainda tinha cheiro de bebê misturado com remédios. 2 berços pequenos, decoração rosa e lilás, brinquedinhos que nunca eram usados porque as meninas nunca paravam de chorar para brincar. Camila sabia que não devia entrar ali. Gustavo era muito rígido sobre quem podia mexer no quarto das filhas, mas algo a atraía para dentro. Ela pegou uma roupinha minúscula, com estampa de ursinhos, abraçou contra o peito e fechou os olhos. A lembrança do bebê que perdeu veio como uma punhalada. Meu anjinho, ela sussurrou. Se você tivesse nascido, teria a mesma idade delas. 1h30 depois, o barulho do portão a despertou de seus pensamentos. Gustavo estava voltando. Camila correu para sair do quarto, mas bateu o pé na cômoda e derrubou um vidro de perfume. Ai, meu Deus! Ela se abaixou para recolher os cacos quando ouviu passos na escada. Os médicos não sabem mais o que fazer! Gustavo gritou para Marta. Disseram que elas estão saudáveis, mas não param de chorar. Ele entrou no quarto carregando Lara no colo. A bebê estava roxa de tanto chorar. O rostinho inchado, os punhos cerrados. O papai não sabe mais o que fazer, minha filha. Ele sussurrou, balançando a menina com carinho.
O papai está perdido! Alice, no carrinho, também chorava. Um som agudo que perfurava os tímpanos. Foi aí que aconteceu algo inexplicável. Camila, ainda agachada, juntando os cacos de vidro, olhou para Lara e, sem pensar, estendeu os braços. Posso segurar ela um pouquinho? Gustavo, no limite da exaustão, nem pensou duas vezes. Colocou a bebê nos braços de Camila. O silêncio foi imediato. Lara parou de chorar como se alguém tivesse desligado um interruptor. Os olhinhos inchados se abriram e fixaram no rosto de Camila. Um olhar curioso, tranquilo. Gustavo ficou boquiaberto. Alice, no carrinho, também parou de chorar. Ela virou a cabecinha na direção da irmã e de Camila, como se entendesse que a energia havia mudado. Calma, pequenininha. Camila sussurrou, balançando Lara devagar. O que estava incomodando você? A bebê fechou os olhinhos e, pela primeira vez em mais de 2 meses, adormeceu profundamente. Não acredito. Gustavo pegou Alice do carrinho. A menina se acalmou na mesma hora quando ele a aproximou de Camila. Como você fez isso? Eu não sei, seu Gustavo. Eu só senti que precisava pegar ela. Marta apareceu na porta e quase caiu para trás. Meu Deus do céu, como você conseguiu? Essas meninas não param de chorar, nem dormindo. Mas Gustavo estava vendo. Ele estava presenciando o impossível acontecer diante de seus olhos. Camila, ele sussurrou. Faz 3 meses que eu procuro uma resposta. Gastei uma fortuna com médicos. E você? Você simplesmente... Puxa, elas estão dormindo. Camila completou com os olhos marejados. Dormindo de verdade. Os 3 ficaram ali em silêncio, observando as gêmeas dormirem tranquilas pela primeira vez. Lara nos braços de Camila, Alice no colo do pai, mas encostadinha na faxineira. Foi quando ouviram passos firmes na escada, passos que fizeram o sangue de todos gelar. Gustavo! Uma voz feminina ecoou pelo corredor. Cheguei para a consulta das meninas. A doutora... Vanessa Ribeiro apareceu na porta do quarto como alguém que sempre comandava tudo. Aos 38 anos, ela era do tipo que impunha respeito apenas ao entrar no ambiente. Jaleco branco impecável, cabelo preso num coque perfeito, postura ereta de quem nunca perde o controle. Gustavo, como estão as men... Ela parou no meio da frase quando viu a cena. As gêmeas dormindo, Gustavo sorrindo pela primeira vez em meses e uma faxineira segurando Lara como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vanessa. Gustavo sussurrou, tentando não acordar as bebês. Você não vai acreditar. Elas finalmente dormiram. A Camila conseguiu fazer elas dormirem. O sorriso de Vanessa congelou no rosto. Fazia 3 anos que ela cuidava daquela família. 3 anos construindo uma relação, esperando a hora certa para se aproximar dele de um jeito mais íntimo. E agora, uma faxineira qualquer aparecia e fazia o que ela, uma médica renomada, não conseguiu. Gustavo, ela falou com a voz controlada. Posso falar com você um minutinho ali no corredor? Mas Vanessa, olha só, elas estão tão tranquilas. No corredor, por favor. Gustavo percebeu o tom sério e fez sinal para Camila ficar com as bebês. Ele saiu do quarto atrás da médica. Gustavo, você tem noção do que acabou de acontecer? Vanessa falou baixo, mas com uma raiva contida. O quê? Ela fez minhas filhas dormirem, Vanessa. Pela primeira vez em 3 meses. E você sabe qual é a formação dessa mulher? Você sabe se ela não tem alguma doença? Você sabe se ela não fez algo perigoso? Gustavo franziu a testa. Não tinha pensado nisso, Vanessa. Ela só pegou a Lara no colo e... Gustavo, eu sou pediatra há 15 anos. Sei como essas situações podem ser arriscadas. Bebês de 3 meses são muito frágeis. Qualquer coisa errada pode causar um problema grave. Mas elas estão bem, Vanessa. Olha como estão dormindo sossegadas. Por enquanto. Mas e se for algum efeito químico? E se ela passou alguma coisa na pele? E se for algo que vai fazer mal depois? As palavras de Vanessa plantaram uma semente de dúvida na mente cansada de Gustavo. Ele sempre confiou no que ela dizia. Vanessa salvou as gêmeas quando nasceram prematuras. Era uma profissional respeitada, amiga da família há anos. Dentro do quarto, Camila embalava Lara, que dormia profundamente. Marta observava Alice, que também descansava tranquila no carrinho. Moça, Marta sussurrou. Como você fez isso? Eu não sei, dona Marta. Eu só senti que precisava ajudar. Em 20 anos trabalhando aqui, nunca vi nada igual. Essas meninas não param de chorar nem quando estão dormindo. E agora, olha só. Ela apontou para as bebês realmente dormindo. Respiração calma, rostinhos relaxados, mãozinhas abertas. É um milagre mesmo, Marta completou. No corredor, Vanessa continuava plantando dúvidas. Gustavo, eu entendo seu desespero,
Mas como médica não posso deixar que uma pessoa sem formação tenha contato direto com bebês tão pequenos. É uma questão de responsabilidade. Mas Vanessa, imagina se acontece alguma coisa com elas. Imagina se desenvolvem alguma alergia, alguma infecção. Você nunca ia se perdoar. E eu, como médica responsável, também não. Gustavo passou a mão pelo cabelo. O cansaço não o deixava pensar direito. O que você acha que eu devo fazer? Que ela não tenha mais contato direto com as meninas, pelo bem delas. Enquanto isso, vou ajustar a medicação. Talvez seja isso que estava faltando. Dentro do quarto, Camila sentiu um arrepio. Algo não estava certo. Lara se mexeu um pouquinho nos braços dela, mas continuou dormindo. Dona Marta, ela sussurrou. A doutora sempre dá remédio para as meninas? Todo dia, moça. Ela diz que é para acalmar, mas nunca funcionou direito. E hoje? Ela já deu hoje? Ainda não. Chegou agora há pouco. Camila ficou pensando. As gêmeas dormiram sem remédio nenhum, só com carinho, só com o toque dela. Foi quando Gustavo voltou para o quarto, o rosto fechado. Camila, ele falou baixo. Obrigado pela ajuda, mas a doutora Vanessa tem razão. É melhor você não mexer mais com as meninas. O coração de Camila se despedaçou. Mas, seu Gustavo? Gustavo, elas estão bem, eu sei, mas pode ser perigoso. Você não é médica. Pode ter sido sorte ou pode ter sido alguma coisa que vai fazer mal depois. Camila colocou Lara delicadamente no berço. A bebê continuou dormindo. Eu entendo, seu Gustavo. Mas os olhos dela diziam tudo. Ela não entendia nada. Ela sabia que ajudou aquelas crianças e agora estava sendo afastada por isso. Vanessa entrou no quarto com um sorriso que não chegava aos olhos. Vou aplicar a medicação das meninas agora, ela anunciou, tirando 2 seringas da bolsa médica. Elas estão dormindo, doutora, Marta comentou. Por isso mesmo, é o melhor momento para aplicar o remédio. Vão dormir ainda mais profundamente. Camila observava tudo, um mal-estar crescendo no peito. Algo sobre aquelas seringas não parecia certo. Com licença, ela falou baixinho e saiu do quarto. No corredor, ouviu Vanessa resmungando para si mesma. Essa aí quase estragou tudo. Terça-feira, 6 da manhã. Camila chegou para o trabalho com o coração pesado. O fim de semana inteiro não conseguiu parar de pensar nas gêmeas. Será que dormiram? Será que ficaram bem? Quando entrou na mansão, ouviu exatamente o que esperava e temia. O choro. Lara e Alice choravam no quarto, mais alto e mais desesperado que antes. Era como se tivessem voltado para o estado anterior, só que pior. Elas não dormiram quase nada no fim de semana, Marta comentou quando viu Camila. O patrão está destruído de novo. E o remédio da doutora? Ela aumentou a dose. Disse que era necessário para compensar o que aconteceu na sexta. Camila franziu a testa. Compensar? Por que precisaria compensar o fato das gêmeas terem dormido? Às 7 em ponto, a doutora Vanessa chegou. Ela estava diferente, mais determinada, mais séria. Cadê a faxineira? Ela perguntou para Marta. Está limpando a sala, doutora. Chama ela aqui. Preciso conversar. Camila subiu as escadas com o coração acelerado. Vanessa a esperava no corredor, braços cruzados, cara de poucos amigos. Camila, né? Sim, doutora. Preciso deixar uma coisa bem clara. Você não pode de jeito nenhum tocar nas crianças desta casa. Elas são bebês frágeis que nasceram prematuras. Qualquer contato errado pode causar infecção grave. Mas, doutora, eu só ajudei. Você não ajudou coisa nenhuma. Você criou um problema. As meninas passaram o fim de semana agitadas porque o organismo delas foi alterado. Alterado como? Perfumes baratos, produtos de limpeza, bactérias. Você trabalha limpando casa, né? Suas mãos carregam germes que podem ser perigosos para bebês. Cada palavra de Vanessa era como um tapa na cara de Camila. A médica falava com uma autoridade que não dava espaço para questionamento. Entendeu bem? Não toca nas crianças, não entra no quarto delas. Se eu descobrir que você desobedeceu, vou falar para o Gustavo te mandar embora na mesma hora. Sim, doutora. Ótimo. Agora vou cuidar das minhas pacientes. Vanessa entrou no quarto das gêmeas e fechou a porta. Camila ficou no corredor, humilhada e confusa. Será que realmente fez alguma coisa errada? Será que machucou as bebês sem querer? Do lado de dentro do quarto, Vanessa tirou uma seringa da bolsa, mas não era a mesma que Gustavo vira na cesta. Esta era diferente, com um líquido transparente que não tinha nada de calmante. Agora vamos resolver esse probleminha. Ela sussurrou, colocando o conteúdo na mamadeira de Lara. O líquido era um estimulante suave, sem gosto, mas que deixava bebês agitados por horas. Vanessa vinha usando doses pequenas há 3 meses, desde que as gêmeas nasceram. O plano dela era simples: manter as crianças dependentes da medicina dela,
tornar-se indispensável para Gustavo e, na hora certa, descobrir a cura e se casar com ele por gratidão. Mas na sexta-feira, uma faxineira qualquer quase destruiu 3 anos de planejamento. Hoje, Vanessa dobraria a dose. As gêmeas passariam uma semana terrível, e quando ela ajustasse a medicação de novo, Gustavo se jogaria aos pés dela de gratidão. "Pronto, minhas pequenas", ela sussurrou para os bebês. "O papai vai ver que só a tia Vanessa consegue cuidar de vocês." Lara e Alice tomaram as mamadeiras batizadas sem saber. Em 1 hora, o efeito começaria. Em 2 horas, elas estariam gritando como nunca gritaram. No corredor, Camila limpava o chão, ouvindo os gemidos que já começavam a ficar mais fortes. O coração dela apertava, mas ela não podia fazer nada, foi proibida. Às 10 horas, Gustavo chegou do escritório e encontrou as filhas numa crise pior que todas as outras. "Vanessa!" ele gritou no telefone. "Elas estão terríveis. Que remédio você deu?" "Calma, Gustavo, é normal. O organismo delas estava alterado por causa do contato de sexta-feira. Agora estou corrigindo isso. Vai piorar antes de melhorar." "Vai piorar?" "Infelizmente sim, mas confia em mim. Sou médica há 15 anos. Sei o que estou fazendo." Gustavo desligou o telefone e se jogou na poltrona do quarto. As gêmeas choravam há 4 horas seguidas. Era terça-feira e elas não dormiam direito desde domingo. "Elas vão morrer se continuar assim." Ele sussurrou para si mesmo, a voz embargada de desespero. No corredor, Camila escutava tudo e sentia as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela sabia que podia ajudar. Sabia que as gêmeas se acalmariam nos braços dela, mas estava proibida de tocar nelas. Foi quando percebeu algo que a deixou intrigada. Na lixeira do banheiro, viu um frasco vazio de calmante infantil, o mesmo remédio que a doutora disse ter dado para as meninas. Se ela deu o calmante, Camila pensou, por que o frasco está no lixo vazio? E por que as meninas estão piores? A semente da suspeita começou a nascer no coração de Camila. Algo não estava certo. E se a pessoa que deveria cuidar das gêmeas estivesse, na verdade, fazendo mal a elas? O choro das bebês ecoava pela mansão como um grito de socorro. Um grito que só Camila parecia entender, mas que estava proibida de responder. "Elas vão morrer se continuar assim!" Gustavo gritou no telefone para Vanessa novamente. E pela primeira vez, Camila se perguntou, será que essa é exatamente a intenção? Quarta-feira, 12:00. Camila trabalhava no andar de baixo da mansão, escutando o choro das gêmeas, que não parava há 8 horas seguidas. Era um som que perfurava sua alma, principalmente porque sabia que podia ajudar. Marta apareceu na cozinha com o caderninho na mão e uma expressão preocupada. "Moça, posso conversar com você?" "Claro, dona Marta. Estou achando muito estranho o que está rolando. As meninas só melhoraram quando você cuidou delas na sexta. Aí, no fim de semana, elas ficaram piores que nunca." Camila parou de limpar e olhou para a governanta. "A senhora também achou esquisito demais? E tem outra coisa." Marta olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando. "Faz 20 anos que trabalho aqui. Nunca vi bebê chorar tanto assim. Então não é normal." "Normal não é não." E outra coisa que me chamou a atenção. A doutora sempre vem aqui todo dia agora, mas antes das meninas nascerem, ela só aparecia quando o patrão chamava. Camila sentiu o coração acelerar. Ela não estava louca. "Tem alguma coisa errada mesmo. Dona Marta, a senhora anota tudo nesse caderninho, né?" "Anoto sim. É costume antigo meu. Anoto quem vem, quem sai, que horas... A senhora pode me falar que horas a doutora chega e que horas as meninas começam a chorar pior?" Marta abriu o caderno e folheou as páginas. "Olha aqui. Segunda-feira, a doutora chegou às 7, deu remédio às 7:30. Meninas começaram a gritar feito loucas às 8:30. Ontem, terça, doutora chegou às 7, deu remédio às 7:15. Meninas começaram a surtar às 8:15, sempre 1 hora depois do remédio. Sempre, mas isso devia ser normal, né? Às vezes, remédio demora para fazer efeito." Camila franziu a testa. "Se o remédio é para acalmar, por que as gêmeas ficam piores depois?" "Dona Marta, a senhora viu que remédio a doutora joga no lixo?" "Como assim?" "Eu vi uns frascos de calmante infantil no lixo do banheiro. Se ela está dando calmante para os bebês, por que os frascos estão vazios no lixo?" Marta ficou pensativa. "Agora que você falou, é meio estranho mesmo. Por que jogar fora remédio que não usou?" Foi quando ouviram passos rápidos na escada. Gustavo desceu correndo, o cabelo bagunçado, a camisa amarrotada. "Marta, onde está a Vanessa?" "Liguei para ela, mas não atende." "Ainda não chegou hoje, patrão. As meninas estão gritando há 8 horas. 8 horas, Marta.
Elas vão ter convulsão se continuar assim. Camila sentiu o peito apertar, vendo o desespero dele. Seu Gustavo, ela falou baixinho. Posso sugerir uma coisa? O quê? E se o senhor tentasse não dar o remédio hoje, só para ver se faz diferença? Gustavo olhou para ela como se ela tivesse sugerido alguma loucura. Camila, elas estão assim justamente porque precisam do remédio. A Vanessa explicou que o organismo delas está... Como é que ela falou mesmo? Alterado. Mas e se não for isso? E se for o remédio que está fazendo mal? Camila! Gustavo levantou a voz. A Vanessa é médica formada. Ela sabe o que está fazendo. Camila baixou a cabeça, mas a suspeita na mente dela só crescia. O telefone tocou e Gustavo correu para atender. Vanessa, graças a Deus, você precisa vir aqui urgente. As meninas estão terríveis. Calma, Gustavo. Chego aí em meia hora. Enquanto isso, pode dar mais uma dose do remédio. Está na geladeira. Gustavo foi para a cozinha e abriu a geladeira. Pegou um frasco com líquido transparente. Marta, vem me ajudar a dar o remédio para os bebês. Camila observou tudo e tomou uma decisão. Precisava descobrir o que realmente estava acontecendo. Às 14h, ela se posicionou na janela da sala, fingindo limpar os vidros. Dali, conseguia ver o quarto das gêmeas no andar de cima. 15 minutos depois, Vanessa chegou. Camila notou que ela não parecia preocupada como deveria. Na verdade, parecia até aliviada. Da janela, Camila conseguiu ver Vanessa entrando no quarto das gêmeas. Ela ficou observando e o que viu a deixou gelada. Vanessa não examinou as bebês, não verificou a temperatura, não escutou o coração, nada. Ela simplesmente tirou algo da bolsa médica e aplicou nas mamadeiras. Dona Marta, Camila chamou baixinho. Vem ver uma coisa. Marta se aproximou da janela. O que é? Olha lá em cima. A doutora não está examinando as meninas, só está mexendo nas mamadeiras. Marta observou e franziu a testa. Que estranho. Médico não deveria examinar antes de dar remédio? Nesse momento, elas viram Vanessa saindo do quarto e conversando com Gustavo no corredor. Não conseguiam escutar, mas pela expressão dele, ela estava tranquilizando-o sobre alguma coisa. Dona Marta, quando a doutora for embora, a senhora pode me mostrar que remédio ela deixou? Posso sim. 1 hora depois, Vanessa saiu da casa. Marta e Camila subiram para o quarto das gêmeas. Olha aqui, Marta mostrou o frasco na geladeira do quarto. É isso que ela sempre deixa. Camila pegou o frasco e leu o rótulo. Calmante infantil natural. Ela leu em voz alta. Mas olha isso, Dona Marta. Ela mostrou a parte de trás do frasco. Está com a tampa violada. Alguém abriu e fechou de novo. Como você sabe? Trabalho limpando casas há anos. Aprendi a reparar nessas coisas. Alguém mexeu nesse frasco. Marta olhou mais de perto. Você tem razão. A tampa está meio torta. Foi quando ouviram um choro diferente vindo dos berços. Lara e Alice começaram a ficar agitadas novamente. 1 hora depois do remédio, Camila sussurrou. Exatamente como a senhora anotou. Meu Deus, Marta sussurrou. Será que... Dona Marta, a senhora pode fazer uma coisa para mim? O quê? Amanhã, quando a doutora vier, finge que esqueceu algo no quarto e fica observando ela mexer no remédio, mas sem ela perceber. Se ela descobrir, então a gente vai saber que realmente tem alguma coisa errada. Quinta-feira, 6h30 da manhã. Camila chegou para o trabalho ansiosa para saber como as gêmeas passaram a noite. Marta a recebeu na porta com uma expressão aliviada. Moça, que bom que você chegou. Como foi a noite? O patrão não deu o remédio ontem à noite. E sabe o que aconteceu? O quê? As meninas dormiram 6 horas seguidas. 6 horas! Primeira vez em meses. Camila sentiu uma mistura de alívio e confirmação das suas suspeitas. E hoje de manhã? Ainda estão dormindo, mas a doutora chegou faz meia hora. Está lá em cima. A senhora conseguiu observar ela? Consegui. E você não vai acreditar no que eu vi. Marta puxou Camila para um canto da cozinha e sussurrou. Ela tirou uma seringa da bolsa e aplicou algo no frasco de remédio. Algo que ela trouxe de fora. Tem certeza? Absoluta. Vi ela furando a tampa do frasco com a seringa e injetando um líquido transparente. Meu Deus! E tem mais. Depois que ela aplicou, testou uma gota na língua dela mesma. Testou para ver se tinha gosto. Vi ela fazer cara de aprovação, como se estivesse conferindo se não dava para perceber. Camila sentiu o sangue gelar. Uma médica não precisaria testar remédio na língua, a menos que estivesse misturando algo que não deveria estar ali. Dona Marta, precisamos falar com o seu Gustavo. Ele não vai acreditar na gente, então precisamos de mais provas. Foi quando ouviram passos descendo a escada.
Vanessa apareceu na cozinha com um sorriso falso. Bom dia, pessoal. As meninas estão ótimas hoje, dormindo como anjos. Que bom, doutora. Marta respondeu, tentando disfarçar. Vou deixar o remédio normal de sempre. Podem aplicar de 4 em 4 horas. Vanessa saiu da casa, mas desta vez Camila prestou atenção em algo que não tinha notado antes. A médica carregava 2 bolsas, a médica oficial e uma bolsa térmica pequena. Dona Marta, viu aquela bolsa térmica? Vi sim. Médico leva bolsa térmica para a casa de paciente? Não que eu saiba. Remédio normal não precisa de refrigeração especial. Gustavo apareceu na cozinha com uma aparência bem melhor que nos últimos dias. Marta, não acredito que as meninas dormiram a noite toda. Pois é, patrão, que bom, né? A Vanessa disse que é porque o novo remédio está funcionando. Camila e Marta trocaram olhares. Elas sabiam que não foi o remédio que funcionou. Foi a ausência dele. Seu Gustavo, Camila se arriscou. O senhor não acha estranho que elas só melhoraram quando não tomaram o remédio da noite? Mas elas tomaram sim. A Vanessa ajustou a fórmula. Mas o senhor mesmo disse que não deu o remédio ontem à noite. Gustavo parou e pensou. É verdade, eu não dei. Esqueci completamente, estava tão cansado. E elas melhoraram. Coincidência? Seu Gustavo... Marta se meteu na conversa. Posso falar uma coisa? Claro. Em 20 anos trabalhando aqui, aprendi a observar. E tem umas coisas que estão me chamando a atenção. Que coisas? A doutora sempre mexe no remédio antes de deixar aqui e as meninas sempre pioram. Exatamente 1 hora depois de tomar. Gustavo franziu a testa. Marta, você está insinuando que... Não estou insinuando nada, patrão. Só estou falando o que vejo. Nesse momento, o choro das gêmeas recomeçou lá de cima. Lara e Alice acordaram e já estavam ficando agitadas. Pronto, Gustavo suspirou. Vou dar o remédio para elas. Seu Gustavo, Camila falou rapidamente. E se a gente experimentasse mais uma vez sem dar? Só para ter certeza? Camila, por favor, só hoje. Se elas piorarem muito, o senhor dá o remédio na hora. Gustavo ficou dividido. De um lado, a orientação médica da Vanessa. Do outro, a evidência dos próprios olhos. Está bem, mas se elas ficarem muito mal, eu dou o remédio. Camila sentiu uma esperança crescer no peito. Talvez hoje eles descobrissem a verdade. Às 10 horas da manhã, algo extraordinário aconteceu. As gêmeas, que acordaram chorando, gradualmente se acalmaram sozinhas. Sem remédio, sem intervenção, apenas com o carinho do pai e os cuidados normais. Não acredito, Gustavo sussurrou, olhando para as filhas tranquilas. Acredita agora que tem alguma coisa errada com aquele remédio? Camila perguntou. Gustavo estava prestes a responder quando o telefone tocou. Gustavo, é a Vanessa. Como estão as meninas? Estão bem? Ótimo. Você deu o remédio no horário certo? Gustavo olhou para Camila e Marta, que balançaram a cabeça negativamente. Dei sim. Perfeito. Chego aí à tarde para ver como elas estão reagindo ao novo tratamento. Quando Gustavo desligou, Camila percebeu que ele mentiu para Vanessa. Por que o senhor mentiu? Porque quero ter certeza de uma coisa antes de acusar uma médica do que vocês estão pensando. E como vamos ter certeza? Gustavo ficou em silêncio por um momento. Vamos testar o remédio. Quinta-feira, 14h. Gustavo, Camila e Marta estavam na cozinha, olhando para o frasco de remédio que Vanessa deixou. Como vamos testar isso? Gustavo perguntou. Meu irmão é técnico em farmácia, Marta falou. Ele pode analisar sem ninguém saber. Mas isso vai demorar. Tem outro jeito, Camila interrompeu. A gente pode ver como as meninas reagem com e sem o remédio ao longo do dia. Como assim? Simples. Dividimos o dia em 2 períodos. De manhã, elas ficam sem remédio. À tarde, quando a doutora chegar, damos o remédio e vemos a diferença. Gustavo considerou a proposta. E se elas ficarem mal? Aí paramos na hora e chamamos outro médico. Está bem, vamos tentar. Durante toda a manhã, as gêmeas ficaram tranquilas. Fizeram as necessidades normalmente, mamaram sem problemas, dormiram quando deviam dormir, comportamento de bebês saudáveis. Às 2h30, Vanessa chegou para a visita da tarde. Como estão minhas pacientinhas? Bem, Gustavo respondeu, observando-a atentamente. Ótimo, o remédio está funcionando perfeitamente. Então, Vanessa subiu para o quarto das gêmeas. Gustavo, Camila e Marta ficaram no andar de baixo aguardando. Meia hora depois, Vanessa desceu. Pronto, apliquei a dose da tarde. Elas vão ficar bem calminhas agora. Assim que Vanessa saiu da casa, os 3 subiram correndo para o quarto. As gêmeas estavam nos berços, aparentemente normais, mas Gustavo reparou em algo. Olhem os olhos delas.
Lara e Alice estavam com os olhos mais abertos que o normal, meio vidrados, como se estivessem vendo coisas que não existiam. Isso é normal? Gustavo perguntou. Não, Camila respondeu. Bebê normal não fica com esse olhar. 15 minutos depois, como um relógio, o choro começou. Mas não era um choro normal de bebê, era um choro desesperado de quem estava sentindo alguma coisa ruim. Agora eu tenho certeza, Gustavo falou, a voz tremendo de raiva. Ela está envenenando minhas filhas. O que vamos fazer? Marta perguntou. Vamos provar. Gustavo pegou o telefone e ligou para um médico particular que conhecia. Doutor Ricardo, é o Gustavo Mendes. Preciso que venha à minha casa urgente para examinar minhas filhas. Não é emergência imediata de risco de morte, mas é vital. Pode vir hoje ainda? Enquanto Gustavo falava ao telefone, Camila ouviu um barulho estranho no jardim. Olhou pela janela e viu Vanessa parada atrás de uma árvore, observando a casa. Dona Marta, ela sussurrou. Olha ali fora. Marta olhou e ficou pálida. Ela está nos espionando. Por quê? Porque sabe que descobrimos alguma coisa. Nesse momento, Gustavo desligou o telefone. Doutor Ricardo vem aqui às 4 horas. Vamos saber exatamente o que tem no sangue das meninas. Mas eles não sabiam que Vanessa escutou tudo da janela aberta e que ela já estava planejando o próximo movimento. Às 3h45, 15 minutos antes de Dr. Ricardo chegar, o telefone tocou. Senhor Gustavo, aqui é da delegacia do bairro. Recebemos uma denúncia grave sobre sua casa. Que tipo de denúncia? Alguém relatou que uma funcionária sua está dando medicamentos controlados para suas filhas, sem prescrição médica. Gustavo gelou. Isso é mentira, senhor. Precisamos ir aí verificar. É protocolo, mas estamos a caminho. Gustavo desligou o telefone e olhou para Camila e Marta desesperado. Alguém nos denunciou. Quem? Camila perguntou, mas no fundo já sabia a resposta. 20 minutos depois, 2 viaturas pararam na frente da mansão. 4 policiais subiram para o quarto das gêmeas, onde encontraram Gustavo, Camila e Marta cuidando dos bebês que choravam. Quem é a funcionária responsável pelos cuidados médicos das crianças? O sargento perguntou. Ninguém, Gustavo respondeu. Elas são cuidadas por uma médica. Temos informação de que esta senhora, ele apontou para Camila, vem aplicando medicamentos sem autorização. Isso é mentira? É quando Vanessa aparece na porta acompanhada de outro policial. Sargento, como relatei por telefone, encontrei evidências de que esta funcionária vem drogando as crianças. Ela abriu a bolsa médica e retirou um frasco de medicamento controlado. Encontrei isto escondido na casa dela. Camila ficou em choque. Isso não é meu. Eu nunca vi esse frasco na vida. E também encontrei isto. Vanessa mostrou um papel. Anotações dela sobre dosagens de medicamentos. Gustavo pegou o papel das mãos do policial. Era uma receita médica falsificada com tratamentos para Lara e Alice, assinada por doutora Camila Souza. Camila, Gustavo sussurrou. Como você pôde? Seu Gustavo, eu juro que nunca escrevi isso. Eu nem sei escrever receita. Eu nem sou médica. Senhora, o sargento falou. Precisa vir conosco para prestar esclarecimentos. Não! Eu sou inocente! Foi ela que plantou essas coisas. Mas enquanto Camila era levada, Vanessa se aproximou de Gustavo. Desculpe, Gustavo. Sei que confiava nela, mas não podia deixar suas filhas correrem risco. Gustavo olhou para as gêmeas, que continuavam chorando, e para Vanessa, que agora parecia ser a única pessoa em quem podia confiar. Ele não percebeu o sorriso discreto de satisfação no rosto da médica. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se você está gostando desta história, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Crônicas do Amor, deixar seu like e comentar abaixo o que está achando. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Camila acordou numa cela fria da delegacia depois de uma noite que parecia não ter fim. Passou horas tentando explicar para os investigadores que foi vítima de uma armação, mas ninguém acreditava nela. Souza, visita! O policial gritou. Ela se levantou, esperando ver Gustavo ou talvez o doutor. Ricardo, que poderia confirmar sua inocência, mas era sua mãe, Dona Lourdes, com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mãe, Camila sussurrou. Não me chama de mãe. Dona Lourdes explodiu. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Envenenar criança pequena? Mãe, eu não fiz nada. Foi a médica que armou para mim. Para de mentir. Saiu no jornal, passou na televisão. Todo mundo na nossa rua sabe que você falsificou receita médica. Camila sentiu o mundo desabar. Se a própria mãe não acreditava nela, quem acreditaria? Mãe, por favor, me escuta só um minutinho. Não quero escutar nada. Você envergonhou nossa família. Seus irmãos não conseguem nem sair de casa. Para mim, você morreu.
Não quero mais ver sua cara. Dona Lourdes saiu batendo a porta. Camila se jogou no chão da cela e chorou como nunca chorou na vida. No meio da tarde, o advogado público chegou para conversar com ela. Camila, vou ser direto com você. A situação está complicada. Eles têm evidências físicas contra você. Mas eu sou inocente. Olha, receita médica falsificada é crime grave. Pode dar de 2 a 8 anos de cadeia. Alguém plantou essas coisas. A médica armou tudo. Você tem como provar? Camila ficou em silêncio. Como provar alguma coisa de dentro de uma cela? E as crianças? Ela perguntou. Como elas estão? Isso não é da minha área. Meu trabalho é te defender do crime que você supostamente cometeu. O quê? Supostamente? Bem, tecnicamente você ainda é inocente até ser julgada, mas as evidências... Ele não precisava terminar a frase. Camila entendeu que até o próprio advogado não acreditava nela. Sábado de manhã, a notícia que ela mais temia chegou através de uma guarda. Aqueles bebês que você envenenou foram internados de madrugada. O coração de Camila parou. O quê? Estão na UTI pediátrica. Convulsões, febre altíssima. Os médicos acham que foi overdose dos remédios que você deu. Camila gritou e correu para as grades da cela. Não, eu não dei remédio nenhum. Deixa eu sair, preciso falar com alguém. Fica quieta aí, você não vai a lugar nenhum. Elas vão morrer, vocês não entendem. É a médica que está matando elas. Mas ninguém escutava. Para todos ali, ela era apenas mais uma criminosa. Do lado de fora, nos corredores do Hospital Santa Clara, Gustavo caminhava de um lado para o outro como um louco. Suas filhas estavam ligadas a aparelhos, lutando pela vida. Como isso aconteceu, Vanessa? Ele perguntou pela 10ª vez. Gustavo, eu avisei. A faxineira estava drogando elas há semanas. O organismo delas acumulou a substância e agora está tendo uma reação. Mas elas estavam melhorando. Era o efeito da droga. Agora que paramos de dar, o corpo delas está entrando em abstinência. Gustavo aceitou a explicação porque não tinha outra opção. Vanessa era médica, ela sabia do que estava falando. O que ele não sabia era que naquele exato momento, Vanessa estava aplicando doses ainda maiores de estimulantes nas gêmeas. Seu plano era simples: fazer as bebês ficarem tão mal que ele se casasse com ela por desespero e gratidão quando ela finalmente as curasse. Domingo, 6 horas da manhã. No Hospital Santa Clara, Gustavo não saía do lado das filhas há 36 horas. Lara e Alice estavam na UTI pediátrica com monitores mostrando sinais preocupantes. Como elas estão, doutor? Gustavo perguntou ao Dr. Tavares, o pediatra responsável pela UTI. Estáveis, mas ainda preocupantes. Vamos ter os resultados dos exames toxicológicos amanhã cedo. E até lá, vamos mantê-las hidratadas e monitoradas. O organismo delas precisa eliminar o que quer que seja naturalmente. Gustavo passou a mão pelo rosto. 3 dias sem dormir, sem comer. Vanessa chegou com uma xícara de café. Gustavo, você precisa descansar um pouco. Não consigo. Olha para elas, Vanessa. Eu sei que é difícil, mas elas vão ficar bem. Confia em mim. Como você tem tanta certeza? Porque conheço esse tipo de intoxicação. Já vi casos parecidos. O que Gustavo não sabia é que Vanessa estava mentindo. Marta chegou para visitar as gêmeas. Como funcionária da família há 20 anos, conseguiu autorização. Como elas passaram a noite, patrão? Mal, Marta. Muito mal. E a Camila? O senhor não foi visitá-la ainda. Gustavo ficou desconfortável. Depois do que ela fez... Patrão, Marta falou baixinho. Posso dizer uma coisa? Como alguém que conhece a família há tanto tempo. Fala. Eu vi a Camila com essas meninas. Vi o jeito que ela cuidava, o carinho que ela tinha. Aquela moça jamais faria mal para uma criança. Mas as evidências... Evidência pode ser inventada, patrão. Mas coração não. E o coração dela com as meninas era puro. Gustavo ficou pensativo. No fundo, ele também tinha dúvidas. Marta, você acha que eu devia ir falar com ela? Acho que o senhor devia pelo menos escutar o lado dela. Vanessa, que mexia no celular, escutou a conversa e ficou alerta. Gustavo, ela interrompeu. Você não acha melhor se concentrar nas meninas agora? Essa mulher só vai te deixar mais angustiado. Talvez você tenha razão. Mas Marta não desistiu. Patrão, me permite fazer uma pergunta? Claro. Desde que a Camila foi presa, as meninas melhoraram ou pioraram? A pergunta caiu como uma bomba. Gustavo nunca tinha pensado nisso dessa forma. Pioraram. Então não é estranho? Se ela estava realmente envenenando, elas não deviam melhorar sem ela? Vanessa sentiu o coração acelerar. A pergunta de Marta era perigosa. Marta! Ela respondeu com autoridade. Intoxicação não funciona assim. O corpo leva tempo para eliminar as substâncias.
É normal elas piorarem antes de melhorar. Ah, entendi. Mas Marta não entendeu nada. Na verdade, ficou ainda mais desconfiada. Patrão, ela sussurrou quando Vanessa se afastou. O senhor não acha que devia pelo menos conversar com a Camila? Só para ter certeza? Gustavo olhou para as filhas ligadas aos aparelhos. Está bem, mas só para esclarecer essa história de uma vez. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Gustavo sentou-se na sala de visitas da delegacia, nervoso. Quando Camila apareceu, ele se chocou com a mudança dela. Em 4 dias, ela parecia ter envelhecido anos. Magra, pálida, com olheiras profundas. Seu Gustavo... Ela falou baixinho. Camila, como estão as meninas? Por que você se importa, depois do que dizem que você fez? Porque eu amo elas mais que qualquer coisa nesse mundo. Gustavo estudou o rosto dela. Não viu maldade, viu dor real. Camila, me explica uma coisa. Se você realmente ama minhas filhas, por que faria aquilo? Porque eu não fiz, seu Gustavo. Eu juro pela alma da minha mãe que nunca machucaria essas crianças, mas encontraram evidências que foram plantadas pela doutora Vanessa. Camila, isso é uma acusação muito grave. Eu sei, mas é a verdade. Camila contou tudo. Os padrões que ela e Marta descobriram, os frascos violados, a forma como as gêmeas sempre pioravam depois dos remédios. Seu Gustavo, suas filhas só ficavam agitadas depois que ela dava a medicação. O senhor mesmo viu isso na quinta-feira, lembra? É verdade? Quando não dei o remédio, as meninas melhoraram. Mas por que a Vanessa faria uma coisa dessas? Não sei, só sei que ela está fazendo. Gustavo saiu da delegacia com a cabeça fervilhando. As palavras de Camila faziam sentido. De volta ao hospital, ele encontrou o Dr. Tavares saindo do quarto das gêmeas. Doutor, como elas estão? Curiosamente, estão um pouco melhor hoje. A febre baixou 1 grau. Se continuar assim, talvez possamos retirar alguns monitores amanhã. Gustavo ficou pensativo. As meninas estavam melhorando no hospital, longe de qualquer medicação de Vanessa. Doutor, posso fazer uma pergunta técnica? Se alguém estivesse dando alguma substância para manter bebês agitados, eles melhorariam quando parassem de receber essa substância? Dependeria da substância, mas sim. Se fosse um estimulante, por exemplo, eles se acalmariam gradualmente quando parassem de receber. E quanto tempo levaria? Uns 2, 3 dias. Por quê? Só curiosidade. Mas não era curiosidade. Gustavo estava começando a juntar as peças. Nesse momento, Vanessa apareceu no corredor. Gustavo, como estão as meninas? Melhor. O doutor disse que a febre baixou. Que bom, ela respondeu, mas sua expressão não condizia com alívio. Vanessa, posso te fazer uma pergunta? Que tipo de medicação você estava dando para as meninas em casa? Calmante natural. Por quê? O doutor disse que elas podem estar melhorando porque pararam de receber alguma substância. Não seria o contrário? Vanessa ficou nervosa. Cada caso é um caso, Gustavo. Não dá para generalizar. Vanessa, você trouxe alguma medicação para aplicar hoje? Trouxe, mas vou conversar com o Dr. Tavares antes. Que medicação? Complemento vitamínico. Gustavo não respondeu, mas decidiu observar mais de perto. Terça-feira, 8 horas da manhã. O Dr. Tavares chamou Gustavo com urgência. Senhor Mendes, preciso conversar com o senhor. Chegaram os resultados dos exames toxicológicos das suas filhas. Gustavo sentiu o estômago apertar. E elas têm anfetamina no sangue. Anfetamina? É um estimulante muito forte. Em bebês pode causar exatamente os sintomas que suas filhas apresentaram. Doutor, de onde pode ter vindo isso? Só médicos têm acesso à anfetamina pura. E pelos níveis que encontramos, a aplicação vem sendo feita regularmente há cerca de 2 meses. Gustavo sentiu as pernas bambas. 2 meses. Foi quando a Vanessa começou a tratá-las. Quem é Vanessa? Perguntou o Dr. Tavares. A médica particular da família. O Dr. Tavares ficou sério. Senhor Mendes, preciso informá-lo que vamos comunicar isso às autoridades. Isso é envenenamento de menores. Nesse momento, Vanessa apareceu no corredor. Gustavo, como estão minhas pacientinhas hoje? Vanessa, ele falou com voz controlada. O doutor quer conversar com você. Comigo? Doutora, sou o Dr. Tavares, responsável pela UTI. Encontramos anfetamina no sangue delas. Vanessa empalideceu, mas tentou disfarçar. Anfetamina? Impossível. Eu só dava calmante natural. Senhora, tem a receita desse calmante? Tenho, claro. Ela mexeu na bolsa, mas demorou. Que estranho. Acho que esqueci no consultório. Doutora, a quantidade de anfetamina indica a aplicação regular por 2 meses. A senhora consegue explicar isso? Deve ter sido a faxineira. Ela que estava drogando as crianças.
Mas a faxineira está presa há 5 dias e o nível de anfetamina no sangue indica aplicação recente. Vanessa ficou sem resposta. Doutora, vou precisar que a senhora acompanhe nossa investigação. A polícia vai querer conversar com a senhora. Vanessa percebeu que seu mundo estava desabando. Isso é um mal-entendido. Eu sou médica respeitada há 15 anos. Vanessa, Gustavo falou finalmente. Me olha nos olhos e me diz a verdade. Você estava dando anfetamina para as minhas filhas? Vanessa tentou sustentar o olhar, mas não conseguiu. Eu posso explicar, mas em vez de confessar, ela tentou fugir. Preciso ir buscar os documentos no meu consultório. Volto já. A senhora não vai a lugar nenhum, Dr. Tavares falou. A segurança do hospital já foi acionada. Terça-feira, 2 da tarde. Na sala de segurança do hospital, Vanessa estava sentada entre Gustavo, Dr. Tavares e 2 investigadores. Ela ainda tentava negar tudo. Eu nunca dei anfetamina para essas crianças. Doutora, um dos investigadores falou. Temos o laudo toxicológico, as declarações do pai e as câmeras de segurança do hospital. Que câmeras? A senhora foi vista aplicando algo nas crianças ontem à noite. Vanessa gelou. O investigador se inclinou. Doutora, sabemos que aplicou anfetamina. A única coisa que queremos saber agora é por quê. Vanessa olhou em volta da sala. Ela entendeu que acabou. Ela começou, a voz trêmula. Eu fiz porque eu te amo, Gustavo. O silêncio na sala foi total. Eu te amo há anos, desde que sua esposa morreu, e eu pensei que se eu cuidasse das meninas, se eu fosse indispensável para elas. Você envenenou minhas filhas por amor? Gustavo sussurrou, incrédulo. Não era para machucar, era só para elas precisarem de mim, para você ver que eu era importante. Importante? Você quase matou elas. A dose era pequena, calculada, mas quando a Camila conseguiu acalmar elas, eu tive que aumentar. Ela ia estragar tudo. Você aumentou a dose de droga nas minhas filhas por ciúme? Vanessa estava soluçando agora. Eu te amo tanto. Isso não é amor, Vanessa. Isso é loucura. O investigador fez sinal para os colegas. Doutora, a senhora está presa por tentativa de homicídio e exercício ilegal da medicina. Enquanto Vanessa era levada, Gustavo ficou na sala destruído. Doutor, ele falou para Dr. Tavares, preciso ir buscar uma pessoa inocente que está presa por um crime que não cometeu. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Gustavo estava na delegacia lidando com a burocracia para soltar Camila. Às 11h30, Camila finalmente saiu da cela. 5 dias que pareceram 5 anos. Ela carregava uma sacola plástica com seus pertences. Quando viu Gustavo, parou e o encarou. Não sorriu. Camila, seu Gustavo, o senhor está livre? A Vanessa confessou tudo. Eu sei. Ela que estava envenenando as meninas. Você estava certa desde o começo. Camila riu, sem graça nenhuma. Eu estava certa. Mas o senhor acreditou nela durante meses e em mim, nenhum dia. A frase cortou Gustavo como uma lâmina. Camila, eu sei que errei. Errou? Ela balançou a cabeça. Seu Gustavo, o senhor destruiu minha vida. Minha própria mãe disse que eu morri para ela. Passou na TV que eu sou envenenadora de bebê. Eu vou consertar isso tudo. Como? Como vai consertar 5 dias de inferno? Como vai fazer minha mãe voltar a me amar? Gustavo não tinha resposta. Obrigada por me tirar da cadeia, mas agora eu só quero ir para casa. E as meninas? Elas estão sentindo sua falta, estão melhorando a cada dia sem o veneno da Vanessa. Por favor, volta para cuidar delas. Não posso, porque não confio mais no Senhor. E ela foi embora, deixando Gustavo sozinho. 1º mês. Depois de uma semana insistindo, Camila finalmente aceitou voltar, mas com condições. Eu volto, ela falou para Gustavo, mas não como faxineira. E não moro na mansão. Cuido das meninas de dia e volto para minha casa à noite. Quero o triplo do que ganhava. E o senhor para de tentar conversar comigo sobre assunto pessoal. Somos patrão e empregada, só isso. Nos primeiros dias, a relação foi gelada, mas as gêmeas floresceram com Camila de volta. Dormiam melhor, comiam melhor, sorriam mais. Mas Camila ainda tinha pesadelos. 2º mês. Gustavo organizou uma entrevista na TV para limpar o nome de Camila. Ele assumiu a culpa publicamente, pediu perdão e expôs a verdade sobre a doutora Vanessa. Aos poucos, a opinião pública mudou. Dona Lourdes apareceu na mansão para pedir perdão à filha. Foi difícil, mas Camila, com o tempo, aceitou reatar os laços. 4º mês. Gustavo começou a observar Camila não só como babá, mas como mulher. Admirava pela força e carinho. Um dia,
Ele a encontrou ensinando Lara a bater palmas. Elas não são minhas filhas, mas você cuida como se fossem, ele disse. É meu trabalho. Não é só trabalho, Camila. Eu vejo como elas olham para você. Para elas, você é mãe. 5º e 6º mês. A relação foi esquentando. Camila revelou sobre o filho que perdeu, João. Gustavo entendeu a profundidade da dor dela. No aniversário de 6 meses das gêmeas, Gustavo percebeu que estava apaixonado. 7º mês. Gustavo se declarou. Me apaixonei por você, Camila. Não pode falar isso, tenho medo. De quê? De ser feliz e perder tudo de novo. Dessa vez vou lutar por você, por nós. 8º mês. Gustavo pediu Camila em namoro oficialmente, enquanto as gêmeas tentavam ficar em pé no jardim. Lara e Alice chamaram Camila de Mama. Elas te reconhecem como mãe, Gustavo disse. Eu te amo, Camila. Eu também te amo. 1 ano depois, no jardim da mesma mansão, Gustavo e Camila se casaram. Lara e Alice, agora com 1 ano e 4 meses, correram pelo jardim. Dona Lourdes estava lá, orgulhosa. Marta foi promovida. A família estava completa. Elas cresceram tanto. Camila sussurrou, vendo as gêmeas dormirem após a festa. E vão crescer sabendo que foram amadas desde pequenas por uma mulher que escolheu ser mãe delas. Longe dali, numa penitenciária, Vanessa assistia ao noticiário sobre o casamento. Ela perdeu tudo, mas a justiça foi feita. Na mansão, Camila finalmente entendeu que, às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a do sangue. O amor venceu, e desta vez, para sempre. Gostou dessa história? A doutora Vanessa teve o que mereceu ou foi pouco? Me conta nos comentários.